A nossa palestra de hoje versa sobre o tema A Excelência do Ministério. David Fisher, autor do livro O Pastor do século XXI, ele faz, no início do seu livro, uma declaração um tanto quanto interessante. Ele diz assim: ser pastor nos dias atuais é mais difícil do que em qualquer outra época que se tem lembrança. David Fisher, um excelente escritor, conhecedor profundo da palavra e um líder excelente, ele sabe o que está dizendo. Porém, numa primeira visão, nos parece que David Fisher pareça estar equivocado. Como podemos observar nos dias atuais, ser pastor não parece ser tão difícil. Ser pastor nos parece ser algo assim muito fácil de se chegar a ser. Haja vista que basta o elemento ter algumas poucas qualidades, um pouco de carisma, um certo traquejo para lidar com as pessoas, basta demonstrar algum tipo de liderança e logo ele é promovido a pastor de uma comunidade, de uma igreja. Comparando esta declaração de David Fisher à nossa realidade hoje, principalmente aqui no Brasil, a declaração dele soa como um paradoxo. Porque, na verdade, na prática, percebemos que ser pastor não é tão difícil assim. Mas estaria David Fisher equivocado? Não. Ele está corretíssimo. Porque ele fala de ser pastor do ponto de vista bíblico. Ser pastor segundo os padrões da Bíblia. Para ser um pastor segundo Deus, segundo as Escrituras Sagradas, hoje não é fácil. Não é fácil. Por isso, a nossa palestra tem como objetivo, pelo menos vamos tentar alcançar este objetivo, que é de resgatar o conceito bíblico em relação ao ministério. O que a Bíblia pensa a respeito do ministério? Nós queremos resgatar este conceito que, para nós, olhando de um certo prisma, parece ter sido perdido. Parece ter sido perdido. Em segundo lugar, nós queremos, com esta palestra, com a ajuda de Deus, não só resgatar o conceito bíblico em relação ao ministério, mas também trazer uma consciência, conscientizar os nossos obreiros sobre a importância do ministério. Percebemos que com a secularização influenciando o ministério e a vida da igreja como um todo, o ministério parece ter se banalizado. Há uma banalização do ministério tão evidente que hoje ser pastor, ser um ministro, não parece significar alguma coisa de valor. Por isso, nós cometemos o erro grasso de nos deixarmos ser influenciados por estas correntes
influenciados por este meio que trouxe esta banalização para o ministério e acabamos olhando o nosso ministério como algo de somenos importância. O objetivo desta palestra, quando falamos da excelência do ministério, é de trazer à consciência o valor, a importância do ministério segundo a Bíblia. Então, para você que está anotando aí, nós vamos ter certamente uma pequena dinâmica após esta palestra. Eu queria que você já anotasse o nosso objetivo. O objetivo com esta palestra é, em primeiro lugar, resgatar o conceito bíblico em relação ao ministério. E, em segundo lugar, conscientizar os nossos obreiros a respeito da importância e do valor do ministério. Continuando, eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico que servirá de base para as minhas argumentações. E esse texto se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Eu estou aqui com a Bíblia e eu quero ler para vocês. 1 Timóteo 3, versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quando Paulo fala de episcopado aqui, ele está abrangendo não só a função de um bispo, mas todos vocês que conhecem um pouquinho das línguas originais e têm um pouquinho de conhecimento bíblico, sabem que Paulo inclui aqui também a função pastoral e a função de um presbítero, porque ambos trabalham no mesmo campo, ambos atuam numa mesma área, apenas em dimensões diferentes, mas todos apacentam o rebanho do Senhor. Então, quando a Bíblia fala que quem almeja o episcopado, ela está falando do ministério que envolve o cuidado com as ovelhas, que envolve o trabalho junto à igreja de uma forma geral. Então nós vamos colocar aqui, no lugar de episcopado, vamos colocar a palavra ministério. E assim poderemos ter uma compreensão maior. Então poderíamos ler mais ou menos assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao ministério, excelente obra almeja. A respeito do ministério, eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu caro obreiro, pastor, missionário, aspirante, que o ministério não é uma ocupação qualquer. Portanto, não pode ser comparado a uma profissão, por mais nobre e rentável que esta seja. O ministério está acima de qualquer profissão. Não pode ser comparado a uma profissão, por mais nobre e significativa que esta seja. Nós temos profissões que são importantíssimas. O exercício da medicina, a engenharia, o direito, propõem funções importantes para a vida do homem, mas nenhuma dessas profissões se compara ao ministério. O ministério está acima disso. O ministério, portanto, não é profissão. O ministério se distingue como um trabalho especial, comissionado por Deus, comissionado pelo Senhor.
Qual o significado da palavra excelente? Eu peço a ajuda de Strong, comentarista e intérprete da Bíblia, e ele fala a respeito da excelência de uma forma assim muito clara para nós entendermos, principalmente porque ele evoca o conceito etimológico da palavra excelente dentro do contexto em que Paulo a usa quando fala a Timóteo. Segundo Strong, a palavra excelente aqui é uma tradução da palavra kalos, do grego, que quer dizer bonito, gracioso, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável e admirável. Eu lhe faço uma pergunta. É assim que você encara o seu ministério? Como algo admirável, algo recomendável, apropriado, proveitoso, precioso, insuperável? Pois é assim que Deus vê o ministério. Seja o trabalho de um bispo, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de todo aquele que serve na igreja, todo aquele que se entrega para servir a causa do Evangelho, para servir a igreja. O ministério que Deus nos dá, o trabalho que Deus coloca em nossas mãos, é visto por Deus, por Ele, o Senhor, desta maneira. É algo excelente. É assim que você pensa a respeito do seu ministério, deste momento ministerial que você está vivendo? É assim que você encara o seu ministério? Mas eu tenho uma pergunta a fazer a todos vocês que me assistem neste momento. O ministério, tal como praticado hoje, de uma forma em geral, espelha esta verdade, este conceito bíblico que eu acabei de apresentar? Você percebe que hoje os modelos atuais de ministérios refletem este conceito bíblico a respeito de ministério? A prática ministerial hoje, de uma forma em geral, reflete esta verdade? Você entende assim ou não? Do meu ponto de vista, a resposta é negativa. Infelizmente, eu não vejo no contexto atual, de uma forma em geral, que a prática ministerial tem refletido este conceito bíblico. E para ser um pouquinho mais otimista, ou um pouco otimista, e não ser tão negativo, eu diria que, com raríssimas exceções, esta verdade, ela não é completamente anulada no contexto atual. Ainda há pastores, ainda há obreiros que levam a sério o seu ministério e que encaram o seu ministério como algo excelente, valorizam o seu ministério. Mas a maioria, infelizmente, envolvida em atividades diversas dentro do ministério, desdenha do seu ministério de formas tão aviltantes que às vezes chegamos a ficar envergonhados. Prova disto é que uma pesquisa feita no estado do Espírito Santo, entre os capixabas, para averiguar e avaliar quais seriam as profissões mais, digamos assim, mais sérias e que
oferecem mais credibilidade. O ministério entrou nesta pesquisa, embora o ministério, o trabalho de um pastor, de um líder espiritual, não seja considerado como uma profissão, mas entrou nesta pesquisa. E pasmem os senhores que o trabalho prestado por pastores, por líderes de igrejas de uma forma em geral, apareceu em 7º lugar nessa pesquisa, em 7º lugar. Vindo atrás dos bombeiros, dos carteiros, dos professores, dos médicos, engenheiros e jornalistas. Só depois entra o trabalho dos líderes espirituais. Isto tem algo a nos dizer. Infelizmente, todos nós sabemos, de uma forma ou de outra, que a palavra pastor tem sofrido um desgaste muito grande neste tempo. Nós devemos pensar, se a prática ministerial hoje não reflete a excelência do ministério, o que podemos fazer para mudar esta realidade? Qual o conceito que as pessoas geralmente fazem de alguém que resolve se dedicar ao ministério da palavra? Quando alguém resolve ir para um seminário, quando alguém resolve se dedicar integralmente ao ministério, o que as famílias comentam, o que os vizinhos comentam, o que as pessoas em geral comentam a respeito desta pessoa? Eles elogiam e reconhecem que elas estão fazendo uma excelente escolha? Ou eles fazem comentários pejorativos, desdenhando da decisão dessas pessoas? Por quê? Qual seria a explicação para esse fenômeno? É evidente que nós sabemos, podemos até não querer admitir, que existe um desgaste muito grande e uma perda na qualidade do serviço do ministério. E a nossa proposta com esta palestra é, então, tentar resgatar isso, a começar em nós, cada um de nós que temos sido chamados por Deus, revermos como é que nós encaramos o nosso ministério, como nós olhamos para o que fazemos, porque isto vai determinar a forma como fazemos. E eu tenho ainda uma outra pergunta. Estaria Deus equivocado ao inspirar Paulo a fazer tal declaração, a dizer que quem almeja o ministério, almeja o episcopado, almeja o pastorado, almeja servir no altar, excelente escolha faz? Estaria Deus equivocado em função da realidade que nós encaramos hoje, do quadro que nós estamos vendo hoje? Estaria Deus equivocado? Deus nunca está equivocado. E a palavra jamais se contradiz. O que Deus diz é verdade. Então, como explicar esta aparente discrepância entre o que a Bíblia fala e o que experimentamos na realidade? Como vamos explicar esta aparente discrepância? A Bíblia diz que o ministério é algo excelente. O episcopado, o pastorado, o trabalho de um presbítero, de alguém que serve na igreja, que serve ao Senhor, que serve o reino, é algo excelente. Como
explicar essa aparente contradição entre o que Deus diz e o que estamos vendo na prática. A prática ministerial hoje, na maioria dos casos, é desfocada do seu verdadeiro sentido. Guarde bem o que estou dizendo. A prática ministerial hoje, na maioria dos casos, é desfocada do seu verdadeiro sentido. Eu repito, nós temos muitos homens e mulheres de Deus servindo ao Senhor com um coração dedicado, servindo ao Senhor sem segundas intenções, servindo ao Senhor por servir, por amar ao Senhor. Tem muita gente séria, muitos obreiros sérios, muitos homens e mulheres de Deus pagando o preço. Mas, infelizmente, eu repito, grande parte dos homens que fazem parte destas fileiras não honram o nome que recebe, o título que recebe, e não sabem ser gratos a Deus pelo privilégio que têm, e não sabem corresponder à oportunidade que receberam. Muitos exercem um ministério desfocado do seu real sentido. Presta atenção no que eu vou dizer. O objetivo do ministério não é produzir riquezas, não é enriquecer ninguém, não é promover a fama de nenhum indivíduo, nem status social. O objetivo do ministério não é promover a promoção, não é trazer promoção a quem quer que seja, para que esse indivíduo se sinta o tal, veja o seu nome sendo publicado nas grandes revistas, fazendo parte do ranking dos homens mais ricos, dos que adquiriram maior fortuna pregando o Evangelho, ministrando ao povo. Não somos ministros e não fomos chamados para enriquecer à custa do ministério. Podemos ser abençoados por Deus e ter uma vida digna? Sim, digno é o trabalhador do seu salário. Deus honra o homem que trabalha com seriedade. É digno de dobrados honorários àqueles que servem bem, diz a Bíblia. Mas daí, buscar uma promoção pessoal a ponto de demonstrar por ares de orgulho, vaidade e presunção que o ministério favoreceu com tantas benesses, é uma outra situação. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para projetar a nossa personalidade, o nosso nome, através do serviço sagrado que nos foi confiado. Sim, meus queridos irmãos, o objetivo do ministério não é nos dar a oportunidade do ganho fácil. Tem muita gente equivocada com isso, pensando que servir o ministério é um modo de obter ganhos com facilidade. Não, o ministério não é oportunidade para ganho fácil. As pessoas que pensam assim estão equivocadas, mas muito equivocadas. O ministério não é um antro para formar charlatães, não é um antro para formar vilões, não é um antro para que os hedonistas e para que os narcisistas venham se autopromover. Não é lugar para oportunistas e nem para preguiçosos. O ministério é sério. O ministério oferece oportunidade para aqueles que querem pagar o preço e querem viver de modo digno do Evangelho.
para servir e glorificar o nome do Senhor. Resgatando a verdade bíblica a respeito do ministério, nós queremos trazer à lume esta verdade. Que Deus nos ajude e que possamos, enquanto ministros do Senhor, no nosso dia a dia, fazer valer esse conceito, fazer valer esta verdade que temos buscado nas Sagradas Escrituras. O próximo ponto que quero comentar com vocês é este. Onde está a excelência do ministério? Se o ministério é excelente, onde podemos perceber esta excelência? Em primeiro lugar, a excelência do ministério está na origem da sua vocação. O ministério não brota da mera curiosidade, do interesse de querer experimentar algo novo. O ministério é uma resposta a uma vocação divina. O Salmo 64, versículo 5, nos dá conta de que é Deus quem faz chegar a Ele os homens que Ele escolhe. O ministro, o pastor, o obreiro que serve, é chamado por Deus, é vocacionado por Deus. Esse chamado vem de Deus. John Jowett, ele conta em seu livro Pregador, Sua Vida e Obra, que muitas pessoas procuram os seminários contando a sua experiência de vocação da seguinte forma. Elas dizem que tentaram cursar medicina e não conseguiram, não foram aprovadas. Tentaram cursar engenharia e não conseguiram, não foram aprovadas. Tentaram fazer direito, não conseguiram porque não foram aprovadas. E elas então dizem que concluíram que, ao perceberem essas portas fechadas, entenderam que estavam sendo chamadas para o ministério. John Jowett, ele disse que a vocação é totalmente diferente. O vocacionado, ele vê todas as portas abertas, todas as portas estão abertas para ele, mas ele só enxerga a porta do ministério. Pessoas que não são aprovadas para o padrão secular, muitas vezes acham que para Deus qualquer coisa serve. E elas então se apresentam destituídas dos qualificativos necessários para o serviço ministerial. Eu me preocupo com os nossos seminários. Estamos abertos a receber alunos, pessoas que queiram se preparar para atuar nas diferentes áreas do ministério e até mesmo para conhecer a palavra de Deus. Contudo, penso que para servir no ministério, o critério tem que ser maior. As exigências têm que ser maior. Lembre-se que Paulo, aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele reserva quase todo o capítulo apresentando os qualificativos necessários para alguém ingressar no ministério, porque é uma excelente obra. É preciso que você saiba, querido pastor, missionária, meu querido aspirante, meu querido irmão e irmã que serve na obra. A sua vocação é celestial. É Deus quem te chama para servir. A excelência do ministério está, então, na origem da sua vocação, mas também está na nobreza do seu propósito. Qual é o propósito do ministério? Para que é que Deus te chamou?
Em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo deixa isso muito claro. O propósito do ministério é servir aos santos, é o adestramento dos santos, é o aperfeiçoamento dos santos para a realização do propósito de Deus na vida deles. O ministro é chamado para servir pessoas, sim, servir a Deus, mas servir a Deus servindo pessoas. O ministro nunca servirá a Deus ignorando as pessoas. Ele serve a Deus servindo as pessoas. Esse é o propósito do ministério. A nobreza do ministério, que evoca a sua excelência, está aí. Está na nobreza do seu propósito. O propósito do ministério é preparar os santos para servir ao Senhor. Em terceiro lugar, onde está a excelência do ministério? Está no caráter e no comportamento do agente que o exerce. O ministro, ele também é responsável por refletir a excelência do ministério. Sim, dependendo do ministro, ele vai nublar o significado do ministério, vai distorcer, vai comprometer o significado do ministério. E dependendo do ministro, ele vai fazer reluzir o significado do ministério pelo seu trabalho, pelo seu comportamento, pela sua dedicação. Mas a excelência do ministério está também nos resultados que este produz. Quais são os resultados do trabalho de um médico? Quais são os resultados do trabalho de um engenheiro? Quais são os resultados do trabalho de um advogado? Podem ser resultados extraordinários, mas nenhum se compara ao resultado do trabalho de um ministro, porque esses resultados não durarão apenas nesta vida, mas saltarão para a vida eterna. E nós estamos quase no finalzinho desta palestra. Eu queria que você pensasse comigo numa interrogação, numa pergunta que faço. Como manifestar a excelência do ministério? Nós aprendemos onde está a excelência do ministério. Está na vocação, está na nobreza do propósito, está na vida do ministro, está nos resultados que ele oferece, que ele produz. Mas como manifestar, como trazer esta excelência no meio deste contexto onde a banalização do ministério tem sido crescente? Como nós podemos trazer à tona a excelência do ministério a partir do nosso ministério, a partir do meu ministério, a partir do seu ministério? Eu quero dizer para você que a excelência não pode ser produzida como uma encenação. A excelência é propriedade do espírito humano. Deus nos deu um espírito excelente. Deus nos fez para sermos excelentes e para realizarmos obras extraordinárias. O pecado, entretanto, comprometeu a excelência do nosso espírito e nos condicionou a viver a níveis da mediocridade, de tal forma que a gente tem asas para voar alto, mas insiste em rastejar. Isto é muito triste, meu querido irmão. Mas Deus, ele está restaurando o espírito do homem. E como Deus faz isso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, entrando no coração, na vida do homem, tem o poder de resgatar o seu espírito, o espírito humano das teias da mediocridade e trazer o espírito do homem para pensar grande, para promover os grandes feitos do Senhor. Então, como manifestar a excelência do ministério? É por meio de uma genuína conversão. Uma genuína conversão. Porque somente através da conversão é que o homem recebe um novo coração, recebe um novo espírito. Quando o homem nasce de novo, ele tem todas as possibilidades
de poder servir ao Senhor com nobreza e realizar um ministério excelente. E quando nós falamos de conversão, então a pergunta que surge é: para restaurar a excelência do espírito humano, é preciso se converter? Então, quando há mediocridade no ministério, quer dizer que falta conversão? Em muitos casos, falta conversão. É possível que hajam pastores não convertidos? No meio do ministério, pessoas não convertidas? Ah, meu amigo, é possível sim. Hernandes Dias Lopes, escrevendo um artigo sobre autoridade pastoral, ele diz que uma das coisas que comprometem a autoridade do pastor é a falta de conversão. Aliás, ele cita isso como o primeiro problema, a primeira razão por que o pastor perde a autoridade, porque há muitos pastores que não são convertidos. Pensemos nisso. Há possibilidade disso acontecer? Há possibilidade. Na prática, podemos ver que muitos obreiros já deixaram de mostrar os frutos de uma genuína conversão. Alguma coisa está errada com esses homens. Eu louvo a Deus porque tenho visto em nosso meio homens fiéis, dedicados ao Senhor, mas eu não posso dizer com certeza de que em nosso meio não hajam pessoas que precisam se converter verdadeiramente. Cada um examine-se a si mesmos. Mas vejam que, em segundo lugar, como manifestar a excelência do ministério? Por meio do revestimento do Espírito de Cristo. Jesus realizou um ministério excelente. E por quê? Porque ele estava revestido do Espírito Santo. O Espírito Santo estava plenamente manifesto na vida de Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus, quando inicia o seu ministério lá em Nazaré, ele vai lá diante do povo na sinagoga, abre o livro e lê o profeta Isaías, lá no capítulo 61, em nossa Bíblia, na Bíblia tal como temos hoje, verso 1, ele chega diante do povo e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E esta verdade permaneceu com Jesus o tempo todo, por isso seu ministério foi excelente. Quando não agimos debaixo da direção do Espírito Santo, nosso ministério se torna medíocre, porque o ministério não pode ser realizado na força da capacidade mental e física do homem. Precisamos de algo sobrenatural, precisamos da ação poderosa do Espírito Santo. Sim, meus queridos, o Espírito precisa estar sobre nós. Mas sabe que alguns ministérios até têm o Espírito Santo? Mas tem o Espírito Santo não sobre, tem o Espírito Santo sob. Tem muitos pastores que têm o Espírito Santo debaixo do seu comando. Ou pelo menos pensam assim. Porque o Espírito Santo não tem a última palavra. O Espírito Santo não tem espaço, não tem liberdade em muitos ministérios. Para que você tenha um ministério excelente, seu ministério precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra resposta para esta pergunta: como manifestar a excelência do ministério? Por meio do caráter e da conduta do ministro. A conduta do ministro precisa, e o seu caráter, refletir a excelência do ministério. Paulo diz aqui que o caráter do ministro precisa ser irrepreensível. Irrepreensível. Do versículo 2 do capítulo 3 ao versículo 7, Paulo se dedica exclusivamente a falar sobre isso. Ser irrepreensível resume tudo. A palavra irrepreensível aqui quer dizer não ser algemado, não ser preso. Não ser preso. Meu irmão, se há alguma falta de caráter, nós ficamos presos. Nós ficamos algemados, não temos liberdade para pregar, para ensinar. O obreiro tem que ser livre, nada pode prendê-lo. Nenhuma acusação, nenhuma falta pode tornar o seu ministério cerceado
da liberdade. Ele tem que ser irrepreensível no caráter. Na conduta, ele precisa ser dedicado, colocar o coração naquilo que faz. A dedicação plena, real. Ele precisa ser prestativo, atencioso, empático, solícito. Se o ministro não preenche essas condições, ele não consegue revelar a excelência do ministério, porque a excelência do ministério está nisso, na sua dedicação, no modo como ele se empenha, na sua prestatividade. Ele está sempre pronto para servir. Está também no modo como ele se aplica, sendo um obreiro aplicado, aquele que faz os deveres de casa, recebe uma orientação, recebe uma determinação do seu superior, ele leva a efeito, ele não engaveta, ele é aplicado nos deveres de casa, ele cumpre rigorosamente os seus compromissos, ele está atento à sua agenda, ele procura responder os e-mails, ele procura responder os recados que chegam da sua caixa de correspondência, do seu celular. Ele não se isola, ele não se ignora, ele não ignora o mundo, mas ele atende o bispo e ele atende também aquele irmãozinho simplesinho lá na sua congregação. Ele não deixa passar. É um obreiro aplicado na dedicação, na prestatividade e na aplicação. No nosso ministério nós mostramos a excelência. A minha oração é que a gente possa trazer aqui na sexta região a revelação da excelência do nosso ministério. Temos ministérios excelentes. Concluindo a minha palavra, eu quero trazer aqui a declaração de uma das maiores autoridades em assunto de vida pastoral e ministerial, Dr. Eugene H. Peterson. Ele diz no livro que versa sobre, aliás, num artigo, numa entrevista que ele deu, ele responde quando lhe é perguntado sobre onde reside a autoridade pastoral. Ele responde: a autoridade pastoral, a autoridade de um pastor vem de sua imersão na comunidade e do testemunho de que é possível viver a palavra de Deus. A autoridade de um pastor vem de sua imersão na comunidade e no testemunho de que é possível viver a palavra de Deus. Pastores que têm um ministério excelente são pastores que vão ao encontro da necessidade do seu povo. São pastores que emergem no mundo que está à sua volta, nas carências e nos desafios da sua gente, que vai fundo, que visita, que assiste, que ouve, que compartilha, que torna-se empático com as necessidades do seu povo, que mergulha no mundo do seu povo, não vive na superfície. É o pastor, é o obreiro que prova com a sua vida de que é possível cumprir a palavra de Deus, que é possível viver os ensinos das Sagradas Escrituras. Eu desejo que tenhamos pastores, ministros, homens e mulheres que sirvam neste nível, que sejam capazes de testemunhar de que é possível viver a palavra, porque experimentamos em nossa vida, em primeiro lugar, em segundo lugar, de pessoas que emergem, que se submergem, que vão ao encontro da necessidade, da carência do seu povo. Que Deus nos abençoe, que possamos viver plenamente o nosso ministério, resgatar a alegria de ser pastor, resgatar a alegria de ser um ministro de Deus, de servir no altar e contagiar outras pessoas com a nossa alegria. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter agora um tempo em que você vai compartilhar aí com
o seu companheiro de jornada, com o seu colega de distrito, com os demais pastores obreiros que estão aí, debaixo da orientação do SD. Vão compartilhar, vão comentar o que você achou interessante nesta palestra. Vão fazer uma dinâmica, desenvolver aí comentários e avaliação daquilo que você considerou importante para a sua vida. E procure aplicar no seu ministério o que você tem aprendido. Seja um obreiro aplicado, seja um obreiro dedicado, um obreiro que realmente faz valer a oportunidade ímpar que Deus te deu de servi-lo neste tempo e glorificar o nome dele, realizando as suas obras. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.